Agora eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, vai tanto para a Marília como para o Danilo, mas primeiro queria que a Marília respondesse. Uhum. Quais são os riscos da renda fixa, Marília, que estão envolvidos? Porque muita gente acha que renda fixa, opa, tô tranquilo, não tem problema. Uhum. Mas quais são os riscos que a renda fixa apresenta para o investidor? São 2 riscos. O primeiro é do indexador, né, então é você comprar um pré-fixado, um IPCA mais longo, as taxas subirem, você ter prejuízo com marcação ao mercado. E o segundo é o risco do emissor, né, o risco de crédito. Então, vou comprar um CDB de um banco arriscado, vou comprar uma debênture de uma empresa super arriscada, um CRI, um CRA de uma empresa super arriscada. Então, o segundo risco é o risco de crédito, que é um risco que a gente tem que tomar muito cuidado. Várias empresas vários bancos, né, já quebraram, e dependeu do FGC, várias empresas já quebraram, então, em reestruturação, recuperação judicial, então esse é um risco grande que a maioria das pessoas não se atentam. Às vezes você chega na sua corretora, você vai comprar um CDB ou uma debênture e você fala assim: eu vou comprar o que tiver maior taxa, né, e não é bem Mas aí o assim. rating da debênture é ruim, né? Não adianta nada. Exato, tem maior taxa, muito provavelmente Porque porque não tem tem mais cobertura do risco. FGC, Não, né, Mari? Que é debênture importante não. falar, né? Debêntures, CRIs e CRAs não tem cobertura do FGC. São só produtos bancários. Que torna o risco até maior, né, Marília? Porque se você pegar uma debênture de uma empresa não muito boa, você está correndo um sério risco e ainda não tem a proteção. Agora, quando a gente fala proteção do FGC, porque muita gente fala, mas eu vou pegar o CDB desse banco, não importa se o banco é bom, se é ruim, porque eu tenho o FGC, tô tranquilo. Isso aí, contar com o FGC é seguro, Marília? É médio. É porque assim, o FGC funciona como uma seguradora, né? Então é como se você falasse assim: a Porto Seguro nunca vai quebrar, entendeu? É uma seguradora. Como é que funciona uma seguradora? Ela vai segurar o seu carro, ela imagina que tem uma taxa de sinistro, vamos supor, 10%. E aí ela tem 10% de caixa. Agora, se a taxa de sinistro mudar para 20%, ela quebra, né? Então o FGC é a mesma coisa. Quanto que o FGC tem no balanço? 2,1% de quanto ele garante. Ou seja, se mais de 2,1% do sistema quebrar, ele não tem dinheiro. Pô, Marília, mas é impossível mais de 2,1% do sistema quebrar. Não, tanto não é, quanto na crise da subprime americana, cerca de 6% do sistema quebrou e o FDIC, que é o FGC americano, quebrou. Então, assim, Olha aí, baita de um risco. se você tá numa situação normal de temperatura e pressão, né, vai tranquilo. Agora, se tivermos uma crise no sistema financeiro, por exemplo, recentemente a gente teve muita diversificação com as fintechs. Uhum, É um risco para o sistema financeiro, sim. entendeu? Então, é alguma coisa a se considerar. Se quebram as fintechs por conta de uma crise no sistema financeiro brasileiro, fica mais complicado. Então, assim, o jovem investidor e o velho investidor, não importa, ele tem que tomar cuidado com quem que ele está emprestando dinheiro. Total, Quanto mais assim, quanto maior o risco, claro que você vai ter um prêmio maior, né, Marília? Eu vou total. emprestar para um banco, opa, que tá mal das pernas. Claro, ele vai te pagar um percentual maior naquele CDB, mas o teu risco é grande, então tem que tomar cuidado, porque existe risco em produtos de renda fixa. Agora, Danilo, e fundos imobiliários, quais são os maiores riscos envolvidos para o cara que está começando a investir? Ó, vamos pegar esse gancho aí do risco-retorno que você tá falando. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, vamos começar pelos fundos de papéis que investem em CRIs, que são títulos de dívida. Tem fundo imobiliário que paga pra caramba, que são os tal do high yield, né? Que poderiam se chamar high risk, mas quem iria comprar esse negócio? High yield, comercialmente, é mais bonitinho, né, o nome. Você tá correndo um alto risco ali. Então, o tipo de CRI que tem ali dentro, ele é mais arriscado. Ele tá financiando loteamento para a população, às vezes, mais carente. Multipropriedade, que é aquele negócio que você vai num resort lá, o pessoal tenta te vender um quarto, te dá uma toalha de brinde, promete que você vai receber você e mais 8 caras comprando lá um quarto, né? Como é que você vai receber um aluguel e tal. A chance de você não pagar aquilo quando você passa por uma crise, você tem a escola do filho para pagar, o teu aluguel, o teu convênio, aquele lazer lá que eu comprei na Bahia, eu vou deixar de pagar. Então você tem um risco ali. Os fundos chamados high yield correm esse risco e entregam um retorno maior. Então esse é um dos riscos dos fundos de papéis, tá? Nos fundos de tijolo, você está investindo em imóvel. Você comprou uma sala aqui nesse prédio para alugar. Risco que você tem vacância e ficar sem renda, inadimplência. Então, são os principais riscos que você tem. E por isso que como é que a gente dilui esse risco? Comprando fundos diversificados, né? Vários imóveis, vários inquilinos, portfólio, você dilui esse risco. Tá? E os dois têm o risco de mercado, né? Como são negociados em bolsa, você tem que ter outras classes de ativos, porque na hora que você precisar do teu dinheiro, pode ser que não seja naquele momento ideal de você vender teus FIIs, passando por um momento de baixa. Então, você tem esse risco de mercado também. Então, esses seriam Então, os principais riscos.
Então, entre aspas, para um iniciante, porque tem muito iniciante que Legal. fala, quero começar em fundos imobiliários, Uhum. ele tem que olhar, vamos colocar aqui na mesa. Se o fundo é, exemplo, multi-imóvel, Uhum. monoimóvel não faz sentido, né? Não faz porque tem pouco sentido, inquilino. não faz sentido. Se tem inquilino, se não tem, não é isso, Danilo? Que você Ó, citou? O cara quer começar agora, arroz com feijão, pensa em portfólio de FIIs, tá? Mesmo que você compre um por mês e vai levar meses para montar isso aí. 8 a 12 fundos na sua carteira. 8. Vou comprar um por mês e um ano eu vou ter uma carteira diversificada. Não comprar monoimóvel. Tem muito fundo com... E tem até investimento bom de fundo com imóvel só. Mas se você está começando, não é isso que você quer agora. Que é Tá? um só, de repente, inquilino Você está sai. começando, você tem que focar em aprendizado e segurança. Então vamos para os muitos imóveis, né? Não compre fundo que tem um inquilino só, mesmo que ele tenha muitos imóveis. Você tem fundo que tem um monte de imóvel alugado pro mesmo cara. Você Pior tem- ainda, eu acho, né? O risco. Você tem um risco ali também. Então, 8 a 12 fundos, não comprar monoimóvel, não comprar monoinquilino e foca nos maiores segmentos de fundos imobiliários, que seriam lajes, galpões, shoppings. Aí você tem os fundos de papéis, eu comentei, e os fundos de fundos, que investem em cotas aí de outros fundos. Se você comprar dois de cada segmento desse, você vai ter 10 fundos na sua carteira. Você vai montar uma carteira ao longo de um ano e a chance Sim. de você errar neste propósito de construir um portfólio colocando dinheiro no seu bolso todo mês é mínima. E se você errar, você vai lá e substitui aquele fundo número 7 por outro, que você achou um melhor, depois você substitui um por outro. Se você fez isso aí, cara, você vai começar tranquilo e não vai perder. A chance de você perder, você vai ter renda estável, vai ter dinheiro na sua conta do mês, você vai reinvestir os dividendos e você vai fazer a lição de casa estudando, né? Acompanhando o mercado aí. Taxa Selic em 12,75. Para vocês, o que vocês acham? Isso aí é ruim para o Brasil? É bom para o Brasil? Inclusive falando no segmento que vocês são especialistas. Bom, acho que para investimentos é ruim, né? Exatamente o intuito do Banco Central em aumentar a taxa Selic é diminuir demanda agregada. Então, aumentando a Selic, ele torna a renda passiva mais interessante do que você empreender, do que você investir num novo negócio, do que você investir em bolsa, financiar o mercado, né? Ele torna tudo isso menos atrativo e Financiar imóvel, né? imóvel, qualquer atividade. Se você pensa em abrir uma empresa, você pensa que a sua empresa tem que te gerar por ano um retorno maior, bem maior do que esses 13,75. Então, tudo se torna mais difícil. Então, a ideia do Banco Central aumentando a taxa Selic é exatamente reduzir demanda agregada, e isso é pior para os investimentos, para os ativos de risco. Então, para os ativos de risco, para o mercado, é ruim. Para a economia, geração de emprego, é ruim. Né? E, aliás, é uma dos efeitos colaterais de aumento de juros, é o aumento do Para conseguir baixar a desemprego. inflação, né? Exatamente. Agora, para investimentos em renda fixa, pós-fixada é maravilhoso, né? Você Ficam vai mais render, atrativos, né? ficam mais atrativos, você vai render cada vez mais. Sim. E os fundos imobiliários, Danilão, o que você acha? Afeta os fundos imobiliários a taxa Selic subir? Mas sem Os de dúvida papel afeta. vão pagar mais. E os tijolos são afetados? Sem dúvida afeta, porque o pessoal foge da bolsa e vai para renda fixa, né? Então, muita gente vendendo cota de fundo imobiliário, de ações, só vendendo ações também, você vai derrubar esses ativos em bolsa e o cara vai para renda fixa ali para tentar ter um retorno melhor. Eu sempre falo para a galera assim, não tem o melhor investimento, né? Apesar de ser a pergunta que a gente mais deve receber. Você deve receber muito dessa também, né, Maria? Qual é o melhor investimento? Eu já jogo pro cara assim, ó, vai na farmácia e pergunta lá na farmácia pro farmacêutico qual que é o melhor remédio. Não tem. Tem que ser o que é melhor para você. Você tem que adequar aquilo ali. Para quem está pensando construir renda, médio e longo prazo, para construir, né? Construir, ou seja, um processo de montar, você também cria boas oportunidades. Então, a Selic elevada faz o pessoal vender cota de fundo imobiliário. O pessoal chama a gente lá e fala, Danilo, vendi porque todo mundo estava vendendo. Mentira, você está vendendo para alguém que está comprando de você e talvez ele tenha uma estratégia diferente da sua e até melhor. Então, é hora de comprar dessa galera desesperada entregando bons ativos a preço de banana. A gente tem Mas mesmo melhor os fundos desconto. imobiliários de papel, que estão pagando super bem, Cara, tem fundo imobiliário de papel- papel pagando 18%, 19%, isento de imposto. Tem, de mas não é sustentável. Aí você está falando de fundo high yield, você está correndo um risco. Você está correndo um risco para receber uma inflação acruada ali que veio elevada nos últimos meses e não vai ser sustentável. Uma hora vai cair, né? Vai cair, vai ceder. É questão de tempo. E aí você vai receber mais e você ficou só com risco, né? Você tinha o dividendo elevado, tinha um risco. Então, no segmento de fundos de papel, a gente tem se falado muito em fundos middle risk hoje, né? Que mesclam os títulos mais arriscados com os mais seguros. Eles têm uma relação risco-retorno interessante. Você comprando por um preço atrativo ali, um PVP muito próximo de 1, no máximo 5% de ágio. Não adianta pagar ágio num fundo desse tipo. Você vai ter um retorno interessante. E esse retorno vai oscilar. Espere que ele oscile. Aquilo dentro do teu portfólio vai oscilar. A inflação vai cair, você vai receber menos. Ainda assim, você vai receber, em média, um rendimento interessante ao longo dos próximos anos aí que você vai ter como investidor, né? Então,
É isso, né? Eu acho que o Falando em cenário uma atual é isso. carteira, Ai, perdão, pessoal, desculpa. Deixa eu tirar. falando em uma carteira, Danilo, diversificada, né, hoje, quantos por cento você acha que um investidor mediano deveria ter de percentual de papel? Cara, então, aí a gente vira para trás assim, quanto que o cara deveria ter de fundo imobiliário, né? Isso também é muito individual, né? Você pegar quantos velhinhos devem ter aposentados aí que tem uma reserva de emergência, se é que tem, de 6 meses, 1 ano em renda fixa, e tem 10 imóveis de aluguel. Então, se esse cara vender os 10 imóveis de aluguel e vier para a bolsa e colocar tudo em fundo imobiliário, pô, esse cara vai estar, pô, com 98% do patrimônio dele em fundo imobiliário. Pô, esse cara tá correndo muito risco, ele tá mais seguro do que ele estava antes. Antes ele tinha 10 inquilinos, hoje ele tem centenas, né? Antes ele tinha imóvelzinho de bairro, hoje ele tem os melhores imóveis da cidade. Mas é difícil o Agora- investidor entender isso, né, Danilo? Porque eu converso até com amigos meus e eles têm imóveis. Hum, E eles não querem entrar em fundo imobiliário. Ou se entraram, viram que variou, né, no curto prazo. Agora, principalmente Uhum. depois da pandemia, a gente teve uma volatilidade muito grande em uhum. bolsa, né, inclusive os fundos imobiliários. Eles falam, não, cara, pra mim isso aí não dá. Eu prefiro meu imóvel, tá ali alugado. Uhum. E aí você tenta explicar pra ele, pô, fundo imobiliário você tem vários inquilinos, você tem uma certeza de receber Uhum. o teu aluguel, você tem um gestor tomando conta dos imóveis pra você, né? Porque o imóvel físico, ele também tem risco, né, Danilo? Eu queria Sem que você dúvida. explicasse isso. O imóvel fixo ele também tem risco, aqueles riscos que a gente comentou de vacância e inadimplência, eles também têm. O inquilino estourar o seu apartamento, Exatamente, né? ele não te pagar, você tem que despejar o carro, você tem essa dor de cabeça. Se for um apartamento ou um imóvel em um condomínio, você tem que arcar com o condomínio, né? Além de IPTU, reformas eventuais. Então você tem todos esses riscos. E agora, o que o pessoal não tem em mente é que o preço do imóvel dele também oscila. É que se alguém fala para ele que o imóvel dele vale 800 mil reais, ele põe aquilo na cabeça. Se a Você gente, sabe que acontece você muito imagina se a isso? gente tivesse nas imobiliárias uma cotação em tempo real de quanto tá o metro quadrado. Você ia ver aquilo pra cima e pra baixo o tempo Pra inteiro. cima. Danilo, é Igual incrível. bolsa, Tem né? amigo meu que Igual compra bolsa. apartamento e aí ele pagou lá 600 mil reais, comprou na planta. Uhum. Aí ele vira e fala assim pra mim, cara, já ganhei muito dinheiro, já tá valendo 1 milhão. Eu falo, mas por que você acha que seu apartamento está valendo 1 milhão? Uhum. Tem alguém disposto a comprar amanhã esse Alguém te apartamento por 1 ofereceu milhão? esse Exato. dinheiro? Alguém te ofereceu, já tem gente querendo comprar, batendo na sua porta? Uhum. Você acha que vale 1 milhão. Talvez pro mercado não valha 1 milhão. Perfeito. Entendeu? Então, acontece muito, muito, muito isso. O cara acha que super valorizou o imóvel dele. Em Uhum. 3 anos já valorizou tanto. Mas se você tivesse deixado talvez na renda fixa, talvez teria ficado elas por elas, talvez você ganhando aí Perfeito. 12% ao ano, né? A grande vantagem do fundo imobiliário é o test drive, né? Se pegar esse exemplo aí que a gente deu, que o cara tem 10 apartamentos, ele pode pegar 100 reais, que é o que ele vai gastar com uma pizza no próximo final de semana. Isso se ele pedir em casa, né? Se ele sair pra comer mais. E comprar uma cota e fazer o teste. Fica ali acompanhando, todo mês vai cair dinheiro, você lê o relatório gerencial, você vai lá no shopping tomar um café, naquele shopping que você é sócio, você paga o café com aquele dividendo. Pô, dá uma olhada Exato, naquele em volta, é. eu sou sócio desse negócio aqui, cara. Então, Em vez de você ficar então gastando, o comprando um fundo monte de bolsa, né? imobiliário... Que Dá mulher pra fazer, compra, às mas dá pra vezes. fazer os dois. Mas o fundo imobiliário tem essa pegada educacional muito forte. O cara vai lá no imóvel, ele toma um café lá, ele almoça lá. E dali ele vai para ações, dali ele Sim. vai diversificar o portfólio dele. Então, para quem está entrando na bolsa, né, num país como o nosso, tão carente de educação financeira, o fundo imobiliário, principalmente o de tijolo, é um instrumento educacional muito forte, né? É Sim. isso que a gente precisa hoje para atrair gente para o mercado de capitais como um todo. Para Sim. renda fixa, para ações, para fundo imobiliário. É Ele é uma importante. mistura, né, de bolsa com renda fixa. É Perfeito. muito menos volátil, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa falando assim, vou entrar em ações, ela entra naquela ação super arriscada e de repente ela começa devagar ali, põe um pouquinho e outra. Fundos imobiliários, dá pra você investir hoje com... Tem cota de fundo que tá R$11, Tem, exato, né? exatamente. Então não é uma desculpa, viu? Você pode Não é muito bem desculpa, não é pensar desculpa. nisso daí, hein? É. Agora, a gente tava falando de fundo de papel, que fala, né? A gente tem lá CRIs. Tem fundo que tem uma grande... tem fundo que tem uma grande parte em CRIs. Mas o que eu queria que você explicasse assim? As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é CDB, o que é LCI e CRI. Elas não sabem ainda. Você podia falar pra gente de uma forma resumida? Sim, é pro um povo título de entender? dívida, né? Você está emprestando o seu dinheiro para alguém. Então, no caso de CDBs, LCIs, LCAs, você está emprestando o seu dinheiro pro banco. No caso de CRIs e CRAs, você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa. LCI e CRI tem que ser ligada ao setor imobiliário. LCA e CRA tem que ser ligada ao setor do agronegócio. Como todo empréstimo, você tem que saber quando você vai ser pago e como. Então, o vencimento do título, no caso de crise e CRAS, amortização, juros periódicos, como que eles vão ser pagos, qual o vencimento e o indexador. Então vai ser um IPCA+, vai ser um pós-fixado, vai ser um CDB pré-fixado. Então, são sempre essas 3 decisões, né?
qual é o emissor dessa dívida, o governo, empresas ou bancos, qual o indexador, pré-fixado, pós-fixado, indexado à inflação, e qual o vencimento. Você tem que tomar essas 3 decisões, e elas têm uma ordem certa para ser tomada. Primeiro é o indexador. Que é Segundo CDI, IPCA. é pós-fixado, né, que é o CDI ou Selic, pré-fixado e indexado à inflação, Sim. IPCA+. Então, Sim. essa é a primeira decisão que você toma. Qual desses 3? Por quê? Porque cada um desses se comporta de uma maneira totalmente diferente dado o cenário macroeconômico. Então, quando a Selic sobe, o pós-fixado é melhor. Então, se a gente está num cenário que você acha que a Selic vai subir, vai para o pós. O pré-fixado se beneficia de um cenário que as taxas de juros estão caindo. Se eu acho que as taxas de juros vão cair, eu vou para o pré. Entendeu? Sim. E assim vai. Então, essa é a primeira decisão, indexador. Segunda decisão, vencimento, porque é o que eu falei. Os curto prazos se comportam de uma maneira totalmente diferente dos longos, às vezes. Então, essa é a segunda decisão. E terceiro, qual é o emissor? Às vezes eu posso querer um pós-fixado de curto prazo, e aí eu posso escolher. Ou eu vou para um CDB, ou eu vou para um Tesouro Selic, ou eu vou para uma debênture pós-fixada. Então, eu posso escolher, né? Sim. E aí eu vou aceitando um pouquinho, aí eu olho o risco-retorno, que nem o Danilo falou. Por exemplo, tem essa empresa aqui que me paga 0,30 a mais do que o governo me paga, mas está com prejuízo no balanço. Não. Eu não vou aceitar um prejuízo no balanço para ganhar 0,30 a mais. Sim. Não. Essa aqui, tá com balanço bom, redondinho, e me paga 1% a mais do que me paga o governo. Esse eu quero. Então, é sempre risco-retorno. Quanto tá ruim o balanço versus o quanto eles me pagam a mais de prêmio. Ou Sim. seja, pro cara correr o risco tem que valer o prêmio, né? Você vai pegar ali muito próximo, um tem FGC, o outro não tem. Então você tem que começar a comparar. Agora, Marília, uma dúvida que eu tenho. O cara pegou um produto de renda fixa ali de 4, 5 anos, quando a Selic estava 2,5%, 3%. Fez um péssimo de um negócio, né? Porque, será, ele pegou, um IPCA mais 2. Hoje a gente tem IPCA mais 7, ou daqui a pouco 8, não sei. O que esse cara pode fazer para se livrar desse papel? Existe uma forma dele se livrar desse papel? Corrigir o erro? Depende. Se for um título que tem liquidez, né? Tipo um título do Tesouro, que o Tesouro te promete que vai comprar de volta a qualquer momento, pode, ele vende e compra outra coisa. Se for, por exemplo, uma debênture, um CRI, um CRA, a liquidez é mais baixa, mas até que, a depender do papel, ele consegue liquidez no mercado secundário. Agora, se for, por exemplo, um título bancário, ele não consegue. O título bancário de vencimento fechado não tem liquidez. Você até pode transferir o seu título de titularidade, né? Transferir do meu CPF, por exemplo, para o seu, se você aceitar. Mas vão te cobrar um spread para isso. Nossa. Então, você vai levar um belo de um pênalti. Vai ter que ficar até o final. Né? Você escolheu aquele porque era 130 do CDI e não 120. Eles vão te cobrar os 30% do CDI a mais que você tá levando, entendeu? Então, no final, você correu o risco à toa. Por isso que é importante estudar o mercado, entender o cenário macroeconômico. Cuidado com os gerentes de banco aí também que te oferecem. Tá um bom momento, coloca aqui a Selic tá em 3%, o cara oferecer um produto de renda fixa é complicado, né? Ainda mais de longo prazo. Aí piorou tudo, né, Danilo? Exatamente. Acho que independentemente de quem está te assessorando, o seu gerente, seu assessor, uma casa de análise que você assine, você tem que ter educação financeira, né? Agora, Danilo, me não tira vai uma construir nada dúvida. sem isso. Renda fixa agora, que tá pagando super bem. Nós temos fundos imobiliários atrelados também a produtos de renda fixa, como nós falamos, CRIs e CRAs. Nesse momento, eu entendo que as pessoas que estavam de olho em fundos imobiliários ligados a papel já vieram comprando aí há meses atrás, sabendo que a Selic ia subir e também caiu na onda, né? Todo mundo me ligava, uns amigos me ligavam e falavam assim, André, fundo imobiliário que tá pagando aí 15%, cara. Me fala aí alguns. Eu falo, calma. Tá pagando agora, mas você tem que entender o porquê. Né? Você vai pagar caro, talvez, num fundo imobiliário de papel. Tem alguns fundos de tijolos que estão interessantes, estão baratos. Mas não paga 15%, tá pagando 8%. Ótima pergunta. O que você acha hoje, Danilo? Os fundos de papel, nesse momento, estão caros? Tá perigoso? O que você acha? Em geral, eles não estão com grande desconto. Mas um negócio que o pessoal precisa entender, só voltando aqui um pouquinho, o retorno de um fundo de papel, é um título de dívida que tem ali dentro, né? Você tem CRI, ele vai te pagar juros e correção monetária, aquilo vai cair na tua conta em forma de dividendo. No tijolo, não tem FGC, né? Não tem FGC, não. No tijolo, não. O tijolo, parte do teu retorno vem do aluguel,
que vai cair na tua conta em forma de rendimento, aquilo vai ser reajustado pela inflação de um ano para o outro? Não necessariamente. É ao longo de um ciclo imobiliário. Se pegar uma cidade de São Paulo que está com 20 e poucos por cento de vacância em Lajes, não necessariamente o proprietário consegue ajustar o aluguel do inquilino. Se o cara fala, eu saio, eu mudo. Mas quando você tiver com a vacância baixa, você consegue até acima da inflação fazer um ajuste, porque o cara não quer sair dali. Agora, parte do retorno do tijolo e a galera não põe na conta vem da valorização dos imóveis. Tá? Isso ainda não aconteceu. Isso vai vir em algum momento. Quando você pega o preço por metro quadrado negociado em bolsa dos fundos imobiliários, muitos estão muito próximos, às vezes até abaixo do custo de reposição. Ou seja, quanto você gastaria para construir um imóvel semelhante na mesma localização. Um custo hipotético, né? Mas isso mostra como eles estão baratos. Então, o retorno no papel vem da valorização da cota para o mês que vem, para o ano que vem, não, ao longo dos anos. Você vai precisar dos juros futuros caírem, o mercado começar a recuperar, para a gente ter aquela recuperação, além do aluguel, que cai em forma de rendimento na sua conta. E o investidor compara só o dividendo, né? Então, o dividendo do fundo de papel é maior. Mas aquilo é todo o seu retorno. No fundo de tijolo, não. Parte é a valorização da cota, que vai vir ao longo dos anos, e vai vir. E parte é o aluguel, que cai na sua conta. E o pessoal desconsidera essa fatia importantíssima do bolo ali. E deixa de olhar para essa classe que está com esse tamanho de desconto, né?